Boa noite. Tudo bem com vocês? Viram a notícia boa de hoje aí? Vamos ganhar de 30 a 60 dias para nos preparar melhor para o Enem. Eu, particularmente, gostei muito, não só pela questão dos alunos de escola pública, né, que não estão tendo aula e tudo mais, mas principalmente para vocês, que aí a gente ganha um prazo maior para a nossa preparação aí para essa prova, né? E não só o Enem, vocês viram que apesar do ministro ter garantido que vai adiar o Enem e tudo mais, os deputados vão continuar a votação, porque é uma mudança na LDB, né, que vai garantir isso aí, não só para o Enem, mas também para outros processos seletivos. Então, isso aí, de uma certa forma, para vocês vai ser muito bom. Vai dar um fôlego aí de 30 a 60 dias, daqui a uns tempos eles vão abrir a consulta para saber direitinho qual que vai ser o prazo, né? Bom, vamos lá, né? Acho que não vai entrar mais ninguém. Achei. Eu estou dando aula com tantos sistemas diferentes que eu estou confuso agora. Onde que eu estou? E conforme a gente começou na semana passada, e vamos dar continuidade essa semana, a questão da ecologia, né? Hoje é a nossa aula 2. Está o bonequinho mudado aqui, ó. Aula 2 de ecologia, certinho? Que a gente vai ver alguns conceitos. O primeiro deles, biodiversidade. É um conceito muito discutido, não só na ecologia, mas até como tema de redação, isso aí já apareceu, né? Biodiversidade ou diversidade biológica, a variabilidade entre os seres vivos de todas as origens, a terrestre, a marinha e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos dos quais fazem parte. Então, isso aí é muito discutido hoje, por quê? Quanto mais rica é a biodiversidade de um determinado local, maior é a possibilidade de estudo daquele local. Tá? Então, hoje a gente tem aí uma grande quantidade de seres vivos ainda desconhecida e que nós não sabemos o que pode ter de potencial, por exemplo, farmacológico nisso. Eu peguei aqui na internet o mapa dos países mega diversos do mundo, né? Vocês podem ver aqui, ó, Austrália, né, é óbvio, a África do Sul, Madagascar, Índia, China, toda a região do Pacífico, né, da Oceania aqui. Eu esqueci como é que chama essa região, gente, mas depois eu vou lembrar. O Havaí, os Estados Unidos, o México, os Estados Unidos contando o Alasca aqui, e toda essa região da América do Sul que é abrangida aí pela floresta amazônica. A Guiana Francesa, o Suriname, eles não estão ali, gente, porque são países extremamente pobres, tem pouca pesquisa neles, então tem pouca publicação. Isso aí é baseado na quantidade de publicações sobre biodiversidade que tem nos locais, tá? E para a gente ter uma ideia da distribuição de vida nisso aí, dá uma olhada nesse gráfico. A de biodiversidade por grupos taxonômicos. Olha só, metade da biodiversidade do mundo é inseto. Lembra aquele gráfico da semana passada? Gráfico não, aquela figura da semana passada que eu mostrei para vocês, de 7 bilhões de seres humanos e 10 quintilhões de insetos? Pois é, lá era em termos de números de indivíduos. Aqui é em termos de número de espécies. Então, insetos representam aí metade da biodiversidade do planeta. E muita coisa sendo estudada nisso aí ainda, certinho? Nível trófico. O que é nível trófico? É um nível de nutrição que você tem, um indivíduo, uma espécie, é como ele consegue a energia dele. Lembrando que essa energia é a energia que ele vai usar para ficar vivo, certo? Então nós temos basicamente 3 níveis tróficos: os produtores, os consumidores e os decompositores ou recicladores.
No material que eu vou mandar para vocês agora, assim que terminar a aula, eu já vou passar o e-mail para o pessoal da turma aí. Tem uma questão sobre as formigas saúva. Fiquem muito atentos a ela, porque ela pode parecer bobinha em cima desses termos aí, mas ela é bem peguinha, tá? O que é um produtor? Um organismo que é autótrofo, ou seja, ele produz glicose a partir de gás carbônico e água, utilizando fotossíntese ou quimiossíntese. Todo produtor é base de cadeia alimentar, não importa em qual local que ele esteja, seja marinha, aquática, terrestre, está sempre no primeiro nível trófico, tá? Tem algumas cadeias alimentares que o produtor não está representado, aí nesse caso você não vai chamar de consumidor primário, você vai chamar de primeiro nível trófico. Realizam fotossíntese ou quimiossíntese para fazer glicose, são quem? As algas, os vegetais, as cianobactérias e as bactérias que fazem fotossíntese e quimiossíntese. Faltou ali a quimiossíntese, foi até bom ter visto para corrigir antes de mandar para vocês, tá? Então eu tenho aí os vegetais, são a base de cadeia alimentar, as algas, as bactérias quimiosintetizantes e as cianobactérias fazendo a quimiossíntese e fotossíntese aí para poder produzir glicose, certinho? Consumidor são todos os organismos heterótrofos que podem ser primários quando eles são herbívoros, secundários quando são carnívoros, predadores e herbívoros, terciários quando eles são carnívoros, predadores de consumidores secundários e assim por diante, né? Então, o organismo heterótrofo, ele vai estar classificado dentro de consumidor ou de decompositor. Aí você deve estar se perguntando, mas povo, e a planta carnívora? A planta carnívora, ela é produtora. Ela faz fotossíntese, ela pega o inseto por causa do nitrogênio contido nas proteínas do inseto, do bichinho que ela pega ali. Certinho? Então, olha só, esse aí é um consumidor primário, certo? Coelho é um animal herbívoro. Quando ele é presa de alguém, esse alguém é um consumidor secundário, no caso essa raposa. A águia é um consumidor terciário. E às vezes a águia ela pode ocupar mais de um nível trófico. Vocês estão vendo a foto aí dela pegando a raposa e o coelho ao mesmo tempo, certo? Então, na cadeia alimentar, cada indivíduo vai ter só um nível trófico. Na teia alimentar, não. O decompositor ou reciclador são heterótrofos. Eles são os fungos e as bactérias. A gente já estudou os dois grupos aí. E eles vão conseguir pegar a matéria orgânica e transformar essa matéria orgânica em minerais para os vegetais absorverem, para produzir mais matéria viva. Então eu tenho no planeta Terra, eu não sei se todo mundo aqui assistiu a aula sobre impactos ambientais ou desequilíbrios ambientais. O planeta Terra, energeticamente, ele é um sistema aberto, ele depende da energia que vem do Sol. Materialmente, ele é um sistema fechado. E num sistema fechado, a quantidade de produtos ela é igual à quantidade de reagentes. É aquilo que vocês já estudaram lá com Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma, né? Então, se a gente pensar assim, a terra mais fértil de um local é onde você tem a maior quantidade de decomposição. É óbvio que você vai ter geração de produtos tóxicos que vão ficar ali por um tempo, né? A gente chama de necrochorume, e depois que isso aí for todo filtrado pelo solo e tudo mais, aquilo volta a ser adubo, né? É aquele negócio. Você nasce, cresce, né? Trabalha, reproduz, morre, aí te enterram. Para fazer o quê? Para seus átomos voltarem para o planeta. Lembra que o carbono que está aí agora na sua proteína, por exemplo, ele não é seu. Você pegou emprestado. Pode ser que uma molécula de água que está dentro do seu organismo aí, há 80 milhões de anos atrás, um Tiranossauro Rex bebeu ela. Você está bebendo essa mesma água, tá? Então tá aí, ó, os fungos crescendo em cima de uma folha. Esses filamentos brancos que vocês estão vendo aqui, todos são fungos. E eu achei muito interessante essa outra foto. O que sobrou da folha depois que os fungos detonaram toda a parte possível dela aí. Aí vão vir outros fungos aqui que pegam esse outro resto de matéria orgânica.
certinho? Cadeia alimentar. O que é uma cadeia alimentar? É uma representação linear, em forma de linha, das relações tróficas entre os seres vivos num determinado ambiente. Gente, ela é nunca real, tá? Nunca você vai ter um negócio linear num ambiente no planeta, mas ela serve para a gente fazer uma série de estudos muito importantes em populações, energia, etc. Então tem aí o vegetal, que é um produtor, é alimento para, a setinha na cadeia alimentar sempre tem esse significado, é alimento para o consumidor primário, que é o gafanhoto, que é alimento para o lagarto, que é o consumidor secundário. Esse lagarto aí que está bem feliz, porque vai comer o gafanhoto aí, né? Ele está todo feliz. Aqueles programas de sobrevivência, geralmente o pessoal come gafanhoto, eu não sei que gosto que tem, nem lagarto. Mas isso aqui, ó, você não pode esquecer, a setinha significa é alimento para. Então aqui eu estou falando que o vegetal é alimento para o gafanhoto, que é alimento para o lagarto, certinho? Aí vocês perguntam, qual dos três aí é o melhor colocado? Ah, é o lagarto, porque ele é o predador de topo nessa cadeia alimentar, né? Aí eu peguei aí os diferentes tipos de cadeia alimentar para a gente dar uma olhadinha. Ó. Cadeia de predadores. Ao longo dessas cadeias, os indivíduos tornam-se cada vez maiores e menos numerosos. É aquela cadeia clássica, né? Alga, crustáceo, peixe, carnívoro, jacaré. Então, qual que vai ser a população maior? Alga. Qual que vai ser a menor? Jacaré. Cadeia de parasitas. Caracteriza-se por conduzirem organismos cada vez menores e mais numerosos. Então, vegetal. Pulgões que sugam a seiva elaborada dos vegetais, bactérias parasitas dos pulgões. Seria assim, ó, 10 vegetais, 100 pulgões, 10 milhões de bactérias, né? Nos organismos cada vez menores e mais numerosos. Cadeia mista, você tem predador e ectoparasita, planta de capim, boi, carrapato e o anu, aquele passarinho que come o carrapato lá nas costas do boi. Cadeia de detritívoros. Olha bem, detritívoros é diferente de decompositor. Tá? Começa com detrito orgânico, os quais são consumidos pelos organismos. Os detritívoros consomem matéria orgânica, disponibilizando novamente os nutrientes do meio para que possam ser utilizados nas teias alimentares. Existem principalmente no solo, sendo responsável por sua fertilidade. Então, ó, resto de folha, minhoca, mas mesmo assim a minhoca vai ser decomposta por uma bactéria. E detalhe, tá? O fungo, quando ele morre, ele é decomposto por outro fungo. Então, mesmo o decompositor é decomposto. Algumas coisinhas que eu quero chamar a atenção de vocês em relação a cadeias alimentares. Decompositores atuam em todos os níveis tróficos, mas não são representados. Então, quando você tem lá o capim, gafanhoto e o lagarto, os três vão ser vítimas dos decompositores. Cadeia alimentar não é infinita por causa da diminuição da energia de um nível trófico por outro. Eu vou mostrar isso agora para vocês. As populações elas se autorregulam. Tá? Eu vou parar de compartilhar o slide aqui para vocês olharem para a câmera agora. Imagina o seguinte. Eu quero pôr minha imagem grandona. Ah, não estou conseguindo não, mas tá bom. Aqui, exibição do orador. Achei. Você tem uma população de zebras, uma população de leões. Se a população de leão aumenta, eles começam a matar mais zebra, então a população de zebra vai cair. Caindo a população de zebra, falta comida para o leão. A população do leão cresce. Cai. Caiu a população de leão, opa, as zebras são menos predadas, a população dela aumenta. Aumentou a população de zebra, leão aumenta. Aí diminui zebra, diminui leão. Então você tem um equilíbrio dinâmico dessas populações. Certinho? Deixa eu voltar aqui para compartilhar o slide de novo. Ok? Vamos lá. Aí eu tenho a energia nas cadeias alimentares. Em azul, vai estar a energia total disponível para cada nível trófico. Em verde, a energia que foi armazenada pelo nível trófico. E em vermelho, a energia que aquele nível trófico gastou para ficar viva. Então, eu tenho aqui toda a energia conseguida pelo produtor ao longo da vida dele. Parte dessa energia ele vai armazenar na forma de amido, de celulose, não sei, né? Parte ele vai gastar. O que ele vai passar para frente? Só o que ele armazenou. É mais ou menos quando a gente vai fazer aquelas continhas de matemática financeira que está assim, o valor bruto
valor líquido. Então, o valor bruto do seu salário. Vamos supor que você tem um salário aí de 10 mil reais brutos. Aí você acha, não, 10 conto é bom pra caramba. Beleza, 27,5% já é descontado na fonte de imposto de renda. Então, R$ 2.750 você já roda aí. No final, descontando tudo, você vai trabalhar aí para ganhar seus 1.500 conto por mês. Tá? Por quê? Descontando imposto, pensão alimentícia, juro de banco, etc. Né? Então, o valor líquido é muito menor. E aqui, ó, essa energia armazenada seria o valor líquido, que vai ser passado adiante. Aí o consumidor primário, o gafanhoto, ele vai guardar uma parte armazenada na forma de gordura, de carboidrato, o glicogênio ou de proteína. Parte ele vai gastar para ficar vivo. Passa para frente só o que ele armazenou. O consumidor secundário também guarda um pouco, gasta o resto. Então, é aquilo que eu falei para vocês na aula passada, né? De passar no máximo 10% da energia. Você imagina, o gafanhoto está comendo capim, né? Ele consegue digerir a celulose? Consegue. Ele tem protozoários e bactérias lá dentro dele que ajudam a fazer isso aí. Só que, no caso do produtor para o consumidor primário, dependendo do que você come, você consegue pegar até 55% da energia. Quando vai do consumidor primário para o secundário, aí passa no máximo 10%. Então você imagina que aqui, ó, você tem 10 mil calorias. Se você passou metade para cá, você passou 5 mil calorias para o consumidor primário. Ele vai passar 10% para o secundário, então ele vai passar 500 calorias e assim por diante. Aí, eu peguei aqui, ó, algumas coisinhas. Quanto maior o nível trófico, menor a quantidade de energia. Por isso que não é bom ser predador de topo. Carboidratos é mais energético que lipídio. Lipídio é mais energético do que proteína. É aquela perguntinha lá do primeiro ano. O que é que engorda mais? Carne com bacon ou pão com geleia de fruta? O que é que engorda mais é pão com geleia de fruta, porque é carboidrato com carboidrato. Carne com bacon é proteína com lipídio. O que é que tem mais energia? Carboidrato. A maior parte dos animais que nós usamos na nossa alimentação são herbívoros. Galinha come milho, porco é onívoro, mas a gente alimenta ele com vegetais, e vaca come capim, ovelha come capim. A maior parte da alimentação humana é constituída por vegetais. Vocês comeram arroz com feijão hoje, comeram pão, comeram bolacha, isso é tudo baseado em carboidrato vegetal. Nós utilizamos grãos na alimentação, o arroz, o feijão, o trigo, a soja, porque eles são secos e você armazena por mais tempo. Agora, mandioca, tem como armazenar por mais tempo? Nós tem que congelar. Ou você tem que fazer farinha dela para durar mais tempo. Agora, o grão não, ele pode ser armazenado in natura. Por isso que é muito mais fácil a gente se alimentar de grão. Basta você pensar, né? Arroz não é uma planta nativa do Brasil e a gente come basicamente arroz com feijão. Se a gente fosse comer uma planta nativa, seria mandioca. E grão tem uma outra vantagem. Eu tenho 3, 4 safras no ano. Tá? Eu peguei uma perguntinha aí, ó. 2 ilhas têm o mesmo potencial de produção agrícola. Uma das ilhas tem uma população humana de hábito alimentar essencialmente vegetariano e na outra uma população humana de hábito alimentar essencialmente carnívoro. Considerando o fluxo de energia e matéria no ecossistema, expliquem que ilha a população humana deverá ser maior. Vou dar 1 minuto para vocês pensarem. Se quiser abrir o microfone e responder no chat, fique à vontade. 15 segundos. Já foram. A vegetariana. Lembra que o verbo operatório aqui da questão é o explique. Aquele negocinho que vocês adoram no final da questão, justifique. A gente já respondeu aqui a vegetariana, tá certo. É vegetariana. Tá? Faltam 15 segundos. O relógio está bem embaixo de mim aqui, ó. Eu não estou com ele no pulso, eu tiro e ponho ele aqui para controlar o tempo de aula. Tempo esgotado. Vamos lá? Qual que vai ser maior a população humana?
A de hábito vegetariano. Aqui, ó. Em média, apenas 10% da energia de um nível trófico passa para o nível trófico seguinte. Na ilha onde o hábito alimentar é vegetariano, a população ocupa a posição de consumidor primário, aproveitando 10% da energia armazenada pelos produtores primários. Na outra ilha, a população ocupa a posição de consumidor secundário, podendo aproveitar apenas 1% da energia armazenada pelos produtores primários. Desse modo, a população da ilha com hábitos vegetarianos poderá ser maior. Eu já falei disso para vocês, quando eu falei que a soja era o alimento do futuro, lembra? Porque soja tem carboidrato, lipídio e proteína, né? Bom, então vamos continuar. Bioacumulação e magnificação trófica ou biomagnificação. Quando você tem substâncias não biodegradáveis, por exemplo, pesticida organoclorado, organofosforado e metais pesados, eles fazem a bioacumulação, eles vão acumulando no organismo. Então, se eu ficar exposto muito tempo a organoclorado, organofosforado, isso vai ficando preso nos meus tecidos, principalmente tecido adiposo, tá, gente? A biomagnificação ou magnificação trófica ocorre quando esses produtos não biodegradáveis vão se acumular na cadeia alimentar. Aí eu tenho um problema. Quem está lá no último nível trófico se ferra. Quanto mais alto o nível trófico, maior a concentração desses produtos. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu tenho essa cadeia alimentar. Trigo, o rato e a jararaca. Eu tenho 1000 pés de trigo, 10 ratos e uma jararaca. Certo? Eu tenho 1000 microgramas de um inseticida organofosforado não biodegradável. Como ele não vai ser biodegradável, vão passar 1000 microgramas de inseticida organofosforado não biodegradável para frente. E vai chegar no final da cadeia alimentar os mesmos 1000 microgramas. No primeiro caso ali, eu tenho 1 micrograma de inseticida por indivíduo, porque são 1000 microgramas para 1000 pés de trigo. No segundo caso, isso sobe para 100 microgramas de inseticida por indivíduo. No último caso, 1000 microgramas de inseticida por indivíduo. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Rato usa inseticida em plantação ou jararaca? Adivinha quem usa? A gente. Adivinha quem está no topo de todas as cadeias alimentares do planeta Terra? A gente. Então isso aí é dar um tiro no pé. Tá? E já tem casos documentados que isso aí acontece mesmo. O ser humano está no último nível trófico. Desastre de Minamata, denominação dada ao envenenamento de centenas de pessoas por mercúrio ocorrido na cidade de Minamata, no Japão. Essa doença de Minamata é uma doença neurológica, tá? Que vai afetar o sistema nervoso aí, pelo mercúrio que foi jogado na Baía de Minamata. Sintomas incluem distúrbios sensoriais nas mãos e nos pés, danos à visão e audição, fraqueza, paralisia e morte. A indústria lançava dejetos contendo mercúrio na Baía de Minamata desde 1930. Olha bem, em 1930 a indústria começou a lançar esse negócio lá. 2 décadas depois começaram a surgir sintomas de contaminação. Peixe, molusco e aves morriam. Em 1956, 26 anos depois, foi registrado o primeiro caso de contaminação humana, criança com danos cerebrais. Muitos casos foram observados depois dessa data. Essa doença ficou conhecida como mal de Minamata. Tem no Japão também um caso de envenenamento por cádmio em um rio. Tá? A população ribeirinha foi envenenada por cádmio. Agora, a teia alimentar. União de várias cadeias alimentares. Ela é mais real. Tá? Ela expressa melhor as relações tróficas entre os organismos, só que ela nunca vai ser completa. Se você tentar fazer uma teia alimentar completa de um pequeno ambiente de cerrado, o que vai acontecer? Você vai ver que aquele ambiente faz limitação com outro ambiente. Por exemplo, você está lá na mata ciliar do cerrado. Só que essa mata ciliar, ela é limítrofe, ela tem uma parte dela que é limítrofe com o cerradão. E tem animal do cerradão que vem comer na mata ciliar. E você vai ver que esse animal do cerradão, ele anda até a ponta do cerradão, onde tem um cerrado estricto sensu, aquele cerrado típico. E lá ele também come, mas lá ele é presa de outro animal. Resultado, você vai ver que todas as teias alimentares do planeta Terra estão interligadas. E é praticamente impossível você determinar todas as teias alimentares. E isso aí, a gente cai um pouco naquele negócio da teoria do caos, né?
você começa a descobrir que criar gado no Pantanal interfere com a pesca do bacalhau na Noruega. Por incrível que pareça, lembra, a Terra é um sistema fechado, né? Então isso aí realmente pode acontecer. Na teia alimentar, você tem um organismo ocupando mais de um nível trófico. É o que acontece, por exemplo, quando você vai almoçar, ou você vai jantar. Você come lá arroz, feijão e bife. Você comeu arroz e feijão, você é consumidor primário. Você comeu bife de carne bovina, você é consumidor secundário. Ao mesmo tempo, você pode botar no garfo o arroz, o feijão e a carne e comer. Você está sendo consumidor de 2 níveis ao mesmo tempo. Os decompositores vão atuar em todos os níveis, do jeitinho da cadeia alimentar, mas não são representados. Então eu tenho aí uma teia alimentar. Eu peguei esse desenho na internet, né? Tá bonitinho aí. Os vegetais, o besouro, o gafanhoto e o sabiá comem os vegetais, só que o sabiá também come o gafanhoto e o besouro, o gavião come o sabiá, o gafanhoto é alimento para rã, que é alimento para cobra, o sabiá também é alimento para cobra, e os dois são alimentos para o gavião. Isso aí está bem tosquinho, tá? Mas só para a gente entender uma coisa. O vegetal é produtor. Pronto. Ele faz fotossíntese, lindo, maravilhoso. O gafanhoto é consumidor primário, o besouro é consumidor primário e o sabiá é consumidor primário. Só que o sabiá ele também come gafanhoto e besouro, então ele também é consumidor secundário. A rã é consumidora secundária. A cobra também é consumidora secundária porque ela come o sabiá, que é consumidor primário. Mas se ela estiver comendo o sabiá, que também é consumidor secundário, e a rã, que também é consumidora secundária, né? O gavião também é consumidor secundário quando ele come o sabiá e o sabiá é primário, a cobra também é consumidora terciária. Então, o gafanhoto também é terciário, porque o sabiá pode ser secundário e a cobra pode ser secundária. Então, o gavião também é consumidor quaternário, porque a cobra também é consumidor terciário. Ó. Eu quero que vocês percebam uma coisa. Quem é o predador de topo aqui? O gavião. Vocês estão vendo que ele é o que tem maior quantidade de nível trófico? Predador de topo é isso. Ele se alimenta de todo mundo e ele não tem predador. No caso da espécie humana, quem que é o predador natural da espécie humana? Nenhum. De vez em quando acontece aí de alguém ser pego por um tigre, um tubarão, né? Mas é a coisa que acontece todos os dias? Não. É um caso acidental ou outro. Então, o predador de topo, ele sempre vai ocupar os mais altos níveis tróficos, ele não vai ter predadores para ele. Certinho? Que é o nosso caso. Tipo de teia. Teia de conectividade. É essa que vocês acabaram de ver. Eu estou realçando ali as relações de alimentação entre os organismos retratados na teia, certo? Teia de fluxo de energia. Eu nunca vi questão trazendo teia de fluxo de energia. Eles trazem fluxo de energia dentro de cadeias, tá? Para fazer pirâmides ecológicas, que é um assunto aí para frente. Agora, teia de energia, eu nunca vi nenhuma questão. Representa um ponto de vista ecossistêmico no qual as conexões entre as espécies são quantificadas pelo fluxo de energia entre um recurso e seu consumidor. Isso é muito complicado de fazer. Como eu falei para vocês, é muito complicado você determinar uma teia alimentar completa. E fazer o fluxo de energia dela é pior ainda. Teias funcionais mostra a importância de cada população na manutenção da integridade de uma comunidade e sua influência sobre as taxas de crescimento de outras populações. São muito frequentes as questões onde eles trazem uma teia de conectividade, que é igualzinha essa do slide anterior aqui, vou voltar nela, tá? Mas eles pedem coisas sobre população. Por exemplo, nessa teia que vocês estão vendo aí, se a população de cobras desaparecesse, o que ia acontecer com as demais populações? Vamos começar aqui. Rã ia aumentar. Consequentemente, gafanhoto ia diminuir. Se gafanhoto ia diminuir, vegetal ia aumentar. Se vegetal aumentou, besouro também vai aumentar e sabiá também aumentar. Mas aí, como eu estou falando de uma coisa natural, o que acontece nesse caso? Nesse caso, essa teia tende a voltar ao equilíbrio. Certinho? Ela tende ao equilíbrio. Na natureza, sem interferência humana, ela tende sempre ao equilíbrio. Quando é que a cobra desapareceria aí? Por interferência humana, por um desastre natural. Só que um desastre natural
ia afetar todas as populações ao mesmo tempo. Ok? Responda aí. Considere a teia alimentar abaixo. Nessa teia, o organismo que ocupa maior número de níveis tróficos é quem? 1 minuto para vocês pensarem. Responde no reservado do chat aí. Duas respostas. 3 respostas. 4 respostas. 5 respostas. Estou gostando de ver. Tem 3 pessoas dormindo aí ainda. Uma, duas, três. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem uma pessoa dormindo. Dá pra... Ah, deixa eu ver quem é aqui. Dá para ver quem é. E aí? Agora todo mundo respondeu. Justamente, o gavião ocupa maior nível trófico. Eu quero voltar uma coisinha aqui na teia alimentar, tá? Para falar um pouquinho de energia nela. O gavião, por ser o predador de topo, né? Vamos voltar aqui, alguns slides, aqui na cadeia alimentar, bonitinha, nesse gráfico aqui. O gavião ele é o predador de topo, certo? Então, se eu considerar só a cadeia, que o predador de topo é o lagarto, ele está recebendo uma quantidade muito pequena de energia. Se a gente tivesse somente cadeias alimentares, por isso que eu falei para vocês que essa representação linear, ela nunca é muito real, tá? Quase não teriam predadores de nada no planeta Terra. Só que a teia, ela é mais real nisso aí. Cadê a teia? Aqui, beleza. Ela é mais real. Mas aqui a gente tem um probleminha. Gafanhoto, besouro e sabiá, se eles estão na mesma teia alimentar, eles ocupam o mesmo, eles estão no mesmo ambiente, certo? Se eles estão no mesmo ambiente e os 3 são consumidores primários, eles estão ocupando o mesmo nível trófico. Quando eu tenho organismos diferentes que estão no mesmo habitat e ocupam o mesmo nível trófico, eles vão estabelecer entre eles uma relação chamada competição. A competição, gente, é a única relação ecológica natural que leva à extinção de uma espécie. Eu falei isso diversas vezes para vocês, inclusive quando estava dando aula de evolução vegetal. O que vai acontecer aí? Vai se estabelecer uma competição entre essas 3 espécies. Então, as populações, indiretamente, elas estão regulando umas às outras. No caso da rã comendo o gafanhoto, ela está regulando a população do gafanhoto de maneira direta. Agora, o gafanhoto, o sabiá e o besouro sendo competidores, uma população está regulando a outra aí de maneira indireta, certo? Vamos pensar uma coisinha, então, sobre essa teia alimentar aí que não tem nenhum ser humano representado. Na espécie humana, a gente ocupa, na maior parte dos casos, a posição de consumidor primário. Você come basicamente vegetais. Você come arroz, feijão, trigo e frutas. E você pode também comer carne, certo? Mas vamos pensar na questão dos vegetais. Especialmente na questão do gafanhoto, aí, que é considerado uma praga agrícola. Por que o gafanhoto e o rato são considerados pragas agrícolas? Porque eles são nossos competidores. Todo organismo
que é competidor da espécie humana na agricultura, a gente chama de praga agrícola. E nem precisa ser competidor direto da espécie humana. Ele pode ser simplesmente o competidor do que está sendo plantado para o nosso interesse. Por exemplo, plantei soja. Existe uma plantinha que cresce junto com a soja chamada folha larga. Folha larga é considerada uma erva daninha. Por quê? Porque ela vai competir com a soja. Então, se a folha larga prosperar, a minha soja morre. No nosso caso de espécie humana, o que a gente faz? A gente muda as condições do terreno para propiciar a nossa sobrevivência. E a gente elimina os nossos competidores e os competidores dos nossos parceiros. Então, plantei alguma coisa, eu vou eliminar tudo aquilo que possa atrapalhar aquela alguma coisa. Tá? A espécie humana, ela elimina os competidores dessa maneira. Tá? O Homo sapiens sapiens, ele foi o responsável pelo desaparecimento do Homo sapiens neanderthalensis por competição, porque ele levou a essa competição. Então, aqui, ó, que eu tenho uma cadeia, uma teia alimentar natural, onde a espécie humana não é representada, o sabiá, o gafanhoto e a preá são competidores. A cobra e o gavião, quando elas se alimentam do sapo, eles são competidores. Tá? Lembra daquela foto que eu mostrei da águia pegando a raposa e o coelho ao mesmo tempo? A raposa e a águia, quando estão caçando o coelho, são competidores. Um dos dois vai rodar nessa competição. Por isso que a gente elimina todo organismo que é considerado praga agrícola, porque ele é um competidor direto ou indireto da espécie humana. Direto quando ele come o que a gente planta, indireto quando ele destrói a nossa plantação por competição com as plantas que a gente plantou. Ok? Obrigado pela atenção de vocês. Bons estudos. E agora eu vou interromper e abrir para perguntas. Alguma pergunta? Nós temos 2 minutos e 52 segundos ainda. Eu estou usando o fone aqui do meu headset aqui, porque aquele microfoninho de lapela que eu comprei já era. Paguei barato demais, o negócio não prestava. Dúvidas, queridos? Pode mandar áudio, pode responder no chat. Essa parte aí de cadeia e teia, ela vai ser muito importante para a gente entender relações ecológicas, viu? Para a gente entender populações, para a gente entender dinâmica de comunidade, dinâmica de populações, etc. E a questão da poluição, né? Porque a espécie humana é a única que altera o meio a ponto de causar impacto que são significativos, não só para ela, mas também para as outras espécies. Se você pensar que, sei lá, um leão matou uma zebra, né, na África, beleza, aquilo é seleção natural, tem que acontecer para que a zebra fraca, etc., ela desapareça, não passe os genes adiante. Mas aquele cadáver da zebra ali, ele vai ser aproveitado por diversos outros organismos e ele não vai prejudicar o meio. Por quê? Então, uma coisa natural. Quem ocupa o último nível trófico precisa consumir mais, já que eles recebem menos energia por indivíduo, sim, mas a população de quem está no último nível trófico geralmente é menor. Basta você pensar, o que tem mais na África, leão ou zebra? Qual população é maior? Então, quem está no nível trófico mais alto vai ter esse problema da energia. Por que nós não temos esse problema? Porque nós plantamos. Quando a gente planta, a gente cria condições do meio produzir mais do que naturalmente produziria. Tá? Por isso que a grande sacada da espécie humana para evoluir foi justamente a questão, a evolução cultural, tá, gente? Foi justamente a questão da agricultura, né? Da gente ser sedentário, plantar, para quê? Para aumentar a população. Porque instintivamente, biologicamente, a gente é muito ruim de serviço. Nossa visão é uma porcaria, a audição é uma porcaria, a gente não corre bem, não nada bem, não enxerga bem, não cheira bem, não fazendo nada direito, a não ser mudar. O senhor comentou sobre a raposa e o gavião serem concorrentes. Se o gavião fosse esperto, ficaria observando a raposa, e quando a raposa pegasse o coelho, o gavião ia lá e pegava os dois. Frequentemente isso acontece, viu? Frequentemente isso acontece na natureza. Principalmente com a ave, que ela está lá em cima voando, ela observa isso aí, vai lá e rouba a presa do outro. Beleza?
Mais alguma pergunta, gente? Vai acabar.